Agora mudamos de assunto, vamos falar sobre o Plano Safra com ele, que já está ali, o Gabriel Monteiro, porque foi o assunto que dominou o fim de semana, já que a gente está acompanhando agora esse impasse com relação ao Plano Safra. Até o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, ele chegou a dizer que, olha, não tem crise relacionada a esse assunto, relacionado ao Plano Safra, mas o que a gente vê é uma discussão envolvendo o campo da política. O ministro Carlos Fávaro, o ministro da Agricultura, conversou com a CNN, participou do WW, trouxe ali, inclusive, aspectos relacionados a uma briga política para a suspensão dos pagamentos. Com certeza. Vamos dar uma olhada em que momento chega este bloqueio dos recursos. Em um momento de alta dos preços dos alimentos, em que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a principal arma para combater a alta dos preços dos alimentos é o Plano Safra. E aí a gente não tem orçamento para 2025, talvez por uma falta de articulação do governo, por questões ainda que estão em suspenso, por exemplo, em relação a emendas parlamentares, em relação aos recursos do pé de meia, do Vale Gás. São discussões que ainda devem afetar a formulação do orçamento. E aí a gente tem um bloqueio total dos novos créditos, da nova sessão de crédito. Então, se não é crise na visão do ministro Rui Costa, é no mínimo uma situação muito desconfortável em que a principal pauta que gera impopularidade no governo é combatida com o Plano Safra, e o Plano Safra deixou de funcionar por alguns dias. É isso, o pagamento está suspenso, do Plano Safra. Até para contextualizar para você que está chegando agora, não acompanhou ainda essa polêmica, é isso, o pagamento está suspenso. Temos o ponto que o orçamento de 2025 não foi ainda apreciado pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Exato. E aí, por exemplo, há uma regra do TCU, do Tribunal de Contas da União, que para a sessão do Plano Safra especificamente, aí eu vou explicar um pouquinho rapidamente de como é que funciona. O juro está 13,25%, deve chegar a 14,25%. O governo faz o quê? Ele entrega dinheiro para as instituições financeiras para subsidiar esse juro. Então, o produtor rural, e aí depende se ele vai fazer investimento, se ele vai custear a produção, se ele vai, por exemplo, produzir alimentos da cesta básica, ele recebe um subsídio, ele paga menos juro do que o juro do mercado. Conforme esse juro da taxa Selic vai aumentando, o governo tem que gastar mais dinheiro para subsidiar este crédito. E o TCU, ele obriga que todo o recurso para o subsídio de toda a linha de crédito, do começo ao fim da cessão desse crédito ao produtor, ele tem que estar disponível no orçamento. E aí subiu taxa de juros e não tem orçamento para 2025, não tem mais recurso. Como é que você faz a conta? Como é que você faz essa conta? E aí o Tesouro foi lá e bloqueou uma decisão técnica e que já deveria ter sido antecipada pelo governo há bastante tempo, porque a regra, ela não muda. Essa regra, ela existe desde 2017. Então é um momento em que, por uma decisão técnica que já deveria ter sido prevista, nós temos os pagamentos suspensos. E a solução encontrada para o retorno destes pagamentos também é igualmente discutível, é igualmente polêmica. Seria uma MP com crédito extraordinário. Exato, MP que deve sair hoje. O Fernando Haddad prometeu até essa segunda-feira um crédito extraordinário. E por que é polêmica? Porque esse recurso, ele já devia estar no orçamento. O orçamento já devia estar aprovado. A gente está, em março, é o terceiro mês do ano. O crédito extraordinário ele fica fora da regra fiscal. É o mesmo mecanismo utilizado para combater as enchentes no Rio Grande do Sul no ano passado. Ele fica de fora daquele limite de gastos do arcabouço. E aí gera toda aquela discussão de gastos para fiscais, de como é que o governo vai fazer essa compensação no orçamento, já que não há mecanismos legais para compensar estes recursos do crédito extraordinário. E aí gira novamente a discussão sobre risco fiscal brasileiro em um momento que não deveria ter essa discussão, Carol. Então, sim, dá para interpretar como crise, apesar de Rui Costa dizer que não. Aí tem duas discussões, né? Risco fiscal e também preço dos alimentos. Em que medida isso pode pressionar ainda mais a alta? No final das contas, nós temos um ciclo muito longo de produção de alimentos, Carol. Este crédito ele pode impactar justamente as colheitas, a armazenagem, mas a safra que nós vamos ter para recolher agora, ela já está praticamente formada, entendeu? Então, o crédito ele demora muito para fazer efeito. Apesar de Fernando Haddad dizer que uma das principais armas é o Plano Safra, nós temos um efeito muito demorado para o custo dos alimentos. A gente vai contar mais com a super safra que deve surgir neste ano do que com um crédito que vai ter efeito imediato. Mas lá na frente a gente pode sim sentir. Mas assim, a paralisação, caso essa MP saia hoje, ela vai ser muito breve, vai ser ali de alguns dias, sem efeitos muito grandes, perdurando aí para a economia. O Plano Safra é no valor de 400 bilhões de reais. Então, é realmente
boa parte do recurso já aconteceu no ano passado, já foi cedida para os produtores, mais uma boa parte vai acontecer assim que aprovar o orçamento. A gente só vai ter um delay, mas a discussão política ela tem um efeito muito maior do que estes pequenos dias de paralisação nos pagamentos.